Nós daremos início agora ao Seminário Internacional de Arbitragem, evento realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e Superior Tribunal de Justiça, com o apoio da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Para compor a mesa de abertura, nós convidamos o coordenador científico do seminário, Dr. César Augusto Guimarães Pereira, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Convidamos também o Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ou melhor, convidamos o ministro Walton Rodrigues, do Tribunal de Contas da União. Convidamos também o ministro Vilas Boas Cueva. Convidamos ainda o ministro Castro Meira. E convidamos o Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, acompanhado da excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro, executado pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial, sob a regência do maestro Sargento Maciel.
favor, queiram se assentar. Para a abertura do seminário, ouviremos o senhor ministro João Otávio de Noronha. Excelentíssima ministra em inglês do Supremo Tribunal Federal e aqui presidindo esse primeiro painel do Seminário Internacional de Arbitragem, meus colegas, ministro José de Castro Meira, Ricardo Vilas Boas Cueva, e os aposentados que aqui também vou nominar, Aldir Passarinho e Cláudio Santos, e a minha colega, ministra substituta Diva Maleb, que só não está na mesa pela impossibilidade física do espaço. Dr. César Augusto Guimarães Pereira, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação da Indústria do Estado do Paraná e coordenador científico desse seminário. Hoje, a pessoa, eu queria agradecer intensamente pela disposição, pela colaboração prestada ao Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Sem o seu trabalho, sem a sua colaboração, certamente não teríamos conseguido organizar este evento. Então, leve os meus sinceros agradecimentos, os agradecimentos em nome da Justiça Federal Brasileira. Dr. Ramon Tabosa de Moraes e Córdoba, defensor público geral federal, que também peço desculpa por não caber na mesa. O ministro Alton Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, doutora Daniela Teixeira, neste ato representando a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o professor Alberto Vanderberg, conferencista inaugural do seminário, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os palestrantes deste encontro, os senhores colegas de magistraturas, desembargadores, juízes federais, os ilustríssimos membros do Ministério Público, os doutores advogados, estudantes, os professores acadêmicos, os servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, meus senhores e minhas senhoras. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal teve a ousadia de organizar o seu primeiro seminário sobre arbitragem. Eu digo ousadia porque já organizamos um seminário internacional de arbitragem, para apresentar a arbitragem ou mostrar uma nova feição da arbitragem à Justiça Federal Brasileira ou à Justiça Brasileira. É chegado o momento de superarmos aquela ideia de que a arbitragem aqui está presente apenas para desafogar o Poder Judiciário. Esse não é um papel relevante da arbitragem e, sobretudo, da arbitragem internacional. A arbitragem há de ser vista modernamente pelo Poder Judiciário como um instrumento de facilitação da realização de negócios, de grandes negócios, onde as empresas jurisdicionadas possam contar com uma solução rápida e eficaz e por técnicos, solução essa que, normalmente, pelo acúmulo habitual de serviço, levaria um tempo considerável para ser resolvida no Poder Judiciário. Não que o Poder Judiciário não tenha a capacidade ou as condições de resolvê-la, mas talvez não num tempo tão exíguo e, às vezes, num custo menor do que a arbitragem. Portanto, já é hora de enxergarmos a arbitragem dentro do seu verdadeiro propósito, que não é, e positivamente não é, de reduzir serviços do Poder Judiciário. Tanto não é que as execuções das sentenças arbitrais, a sentença arbitral é executada no Poder Judiciário. A sentença arbitrais proferida pelas câmaras internacionais, ou seja, pelas câmaras que têm sede fora do Brasil, são homologadas
pelo Superior Tribunal de Justiça e depois executadas nos juízos competentes de primeira instância neste país. Portanto, a arbitragem é de ser vista no seu papel catalisador de propiciar investimentos, de propiciar negócios, de propiciar o desenvolvimento do país, gerando, consequentemente, um maior número de emprego, de alavancagem da economia e, por que não dizer, até uma arrecadação maior de tributos, de receitas para o Estado. Este é o papel da arbitragem. Não é mais aquele de existir ao lado da jurisdição como modo de reduzir o serviço, ou o volume de serviço da jurisdição estatal. Esse é o menor propósito da arbitragem, que nem há de ser levado em conta nos dias atuais. Portanto, eu quero dizer que nós, do Conselho da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ficamos bastante felizes com a organização desse evento, com a oportunidade de trazer para esta sede, para a sede do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as maiores autoridades em matéria de arbitragem internacional. Vamos ter aqui conferencistas dos mais altos níveis. Todos tiveram a gentileza de acorrer, de aceitarem o convite da Justiça Federal feita pelo Centro de Estudos Judiciários. Então, desde já, meu muito obrigado. Meu muito obrigado em especial também a Missa Ellen, que aqui comparece para prestigiar esse evento. Meu muito obrigado a todos os presentes e esperamos, nesse dia de hoje, propiciar um bom debate, propiciar boas exposições, ou seja, esperamos atualizar o conhecimento de arbitragem para muitos dos magistrados, muitos dos advogados e estudantes presentes no evento. Muito obrigado a todos e declaro aberto o Seminário Internacional de Arbitragem, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Para explicar a concepção do evento, com a palavra o coordenador científico do seminário, Dr. César Augusto Guimarães Pereira. Excelentíssimo doutor ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Há vários meses, no primeiro semestre desse ano, o ministro João Otávio de Noronha me distinguiu com a honra de assisti-lo na organização deste seminário, pelo que eu sou imensamente grato e foi para mim uma enorme satisfação poder participar diretamente da concepção e da organização deste evento. A importância deste encontro é revelada por alguns fatos concretos. Como disse Sua Excelência, todos os palestrantes que foram convidados imediatamente manifestaram o seu interesse e a sua aceitação do convite. Todos compareceram. Nós tivemos uma enorme procura de interessados em participar desse evento, mas, além desses fatos casuais e concretos, eu diria que este evento tem também uma importância fundamental derivada de um ponto mais conceitual. O professor Neil Andrews, da Universidade de Cambridge, tem uma figura, vale-se de uma figura muito útil para designar o que ele chama da estrutura da justiça civil, ou seja, a estrutura da forma de solução de conflitos civis. E ele compara a justiça civil à estrutura de dupla hélice do DNA. E ele mostra, então, que, de um lado, numa fita do DNA, está o Poder Judiciário, na outra fita do DNA estão os meios ditos alternativos de solução de conflitos, arbitragem, mediação,
transação, mas esse sistema só funciona bem se cada base de uma fita é adequadamente pareada com a base da outra fita, e de modo que a interação, a cooperação, a interpenetração entre esses dois aspectos do sistema de solução de conflitos civis se dê de modo adequado. Essa me parece uma figura muito útil, porque, como disse Sua Excelência, a arbitragem pode ser um instrumento muito útil, na medida em que receba do Poder Judiciário o adequado apoio aos instrumentos necessários para que tenha, na realidade, efetividade a solução de conflitos por meio da arbitragem. O STJ tem tido, neste campo, um papel fundamental, tanto em relação ao reconhecimento de sentenças internacionais, quanto da definição de critérios para a efetividade da arbitragem no plano interno. Ao longo do dia de hoje, nós vamos discutir o que deve ser aprofundado nesse debate, quais são os novos desafios que o Superior Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário como um todo devem enfrentar na consolidação ainda maior desse instituto. Eu, sem tomar mais o tempo dos senhores, eu agradeço uma vez mais ao ministro João Otávio de Noronha essa distinção de me permitir participar da organização desse evento. Agradeço aos palestrantes que se dispuseram a estar aqui conosco hoje discutindo essas questões. Agradeço de modo especial a organização do Conselho da Justiça Federal, nas pessoas, principalmente das senhoras Maria Raimunda Veiga e Maria das Graças Baldez. Agradeço a presença aqui dos senhores e desejo que todos tenhamos mesmo um dia muito produtivo de reflexões a respeito desse tema. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora ministra Ellen Grace. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Centro de Estudos Judiciários, na pessoa do ministro Noronha, pela honra, pela grande satisfação que me dá de presidir esta sessão, por vários motivos. Eu tive no passado uma oportunidade fabulosa de trabalhar no Centro de Estudos Judiciários e de auxiliar esse grande esforço de educação contínua dos juízes federais. E, por isso, para mim, é uma alegria retornar e rever tantas pessoas conhecidas e esse entusiasmo geral que realmente forma a base do Centro de Estudos. O segundo motivo de grande satisfação é poder apresentar aos senhores e às senhoras o nosso expositor de hoje, o primeiro expositor, o professor Albert Jan van den Berg. Eu tenho comigo, e o cerimonial se encarregou de, nessa pasta, resumir o currículo do professor Jan van den Berg, mas eu prefiro dar um testemunho pessoal da capacidade extraordinária de trabalho, de organização e o destaque especial que o professor van den Berg tem na cena arbitral internacional. Eu acredito que, após a conferência de hoje, todos os presentes vão concluir, junto comigo, que não há, provavelmente, no mundo, alguém que melhor entenda de Convenção de Nova York que o professor van den Berg. Sua Excelência é um estudioso da matéria, ele acompanhou para e passo a formação e a redação dessa convenção e, desde então, vem seguindo minuciosamente a sua aplicação ao redor do mundo.
É impressionante verificar, e ele passou à professora Adriana e a mim um e-mail antes de vir, relacionando todas as decisões brasileiras de relevo sobre a matéria. Ou seja, o professor Vandenberg conhece a jurisprudência em torno da Convenção de Nova York em todos os países do mundo. Ele é notável pela sua capacidade de coordenação também, e eu tive a oportunidade de estar em Singapura, numa reunião de presidentes ou de membros de cortes supremas de vários países do mundo, que foi organizada por ele. Nessa ocasião, o professor Vandenberg nos preparou previamente, enviando materiais, formulando questões e dando a cada um de nós a oportunidade de escolher os aspectos que nós gostaríamos mais de tratar. Com isso, a reunião foi extremamente frutífera, nós não tivemos sobreposição de exposições sobre um mesmo tema, e, embora não nos conhecêssemos, os integrantes da mesa, não nos conhecêssemos pessoalmente, formou-se entre nós, rapidamente, um elo de amizade, de cooperação, que foi muito, muito proveitoso para o desenvolvimento dos trabalhos. Os senhores sabem, está isso no material que receberam, o professor é membro de diversas faculdades, como a Faculdade Erasmus de Roterdã e a Faculdade de Direito de Miami, e também isso é alguma coisa que deve ser ressaltada no seu currículo. Ele foi laureado com o prêmio Advogado de Arbitragem do Ano do International Who's Who of Business Lawyers. E isso, que, digamos, é o Oscar no campo da arbitragem, não apenas uma vez, mas em 2 anos isso ocorreu. De modo que esta é a apresentação do nosso conferencista de hoje. A professora Adriana Bragueta também é conhecida de todos, e eu praticamente poderia me escusar de fazer maiores comentários a respeito. Ela é autora de obras sobre arbitragem, de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas, é professora universitária, tanto em São Paulo e, para minha alegria, também na minha universidade, que é a Unicinos, do Rio Grande do Sul. Ela atua ativamente, tanto como advogada em causas de arbitragem, como também como árbitra em inúmeras outras oportunidades. Creio que começamos muito bem, ministro Noronha. Começamos esse seminário falando sobre a Convenção de Nova York, que é crucial para o desenvolvimento da arbitragem. A boa aplicação da Convenção de Nova York é, sem dúvida nenhuma, a pedra de toque para o desenvolvimento de um bom sistema arbitral. Essa intersecção de que nos falava o ministro Noronha entre poder judiciário e esfera arbitral, ela é da maior importância, ela é de uma extrema delicadeza, e sobre ela é que vai se manifestar o professor Jan Vandenberg. Eu posso dizer, tendo saído recentemente do Supremo Tribunal Federal e sem qualquer demérito à minha casa de origem, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senhores ministros, ela tem sido aquilo que a gente chama de arbitration friendly. É uma jurisprudência muito mais avançada do que aquela antiga que nós havíamos construído no Supremo Tribunal Federal. E não por deficiências da composição do Supremo, mas porque os tempos são outros. Hoje nós vemos um florescer da arbitragem a partir do ano de 2003, quando já essa casa detinha a competência, em boa hora transferida, de reconhecimento das sentenças arbitrais e de determinação da sua execução. De modo que eu vejo com muita satisfação que essa intersecção entre poder judiciário e esfera arbitral se dá de maneira virtuosa aqui no Superior Tribunal de Justiça, o que é absolutamente necessário para que todas as instâncias judiciárias compreendam
com exatidão a importância e a dimensão desta fórmula de solução de controvérsias nos tempos atuais. Eu não quero tomar mais o tempo da plateia, porque nós temos que ouvir uma aula magistral. Sem dúvida nenhuma, os senhores haverão de concluir junto comigo, ao final, que teremos ouvido um dos melhores conferencistas que já nos tem visitado. Com a palavra, o professor Jan van den Berg. Ministros, excelências e vossas senhorias, senhoras e senhores, amigos, a execução de sentenças de acordos de arbitragem no Tribunal Superior Brasileiro continua a ser uma história de sucesso. Desde 1996, nós agora temos 40 decisões de aplicação e execução de sentenças arbitrárias internacionais. A maior parte deles apoiando a arbitragem internacional. Mas quando foi feita a pergunta se o STJ é modesto demais, eles continuam a aplicar a Convenção de Nova York, sem mencionar a Convenção de Nova York. Nas 40 decisões que eu pude revisar, apenas 2 dessas decisões em que existe uma referência à Convenção de Nova York. Um deles no artigo de 2006 e outro recentemente em junho de 2012, no artigo 3709, onde diz que o ato brasileiro de arbitragem espelha a Convenção de Nova York. A história de sucesso do Brasil, apesar disso, é apenas metade da história. Falei inúmeras vezes antes de apresentar aqui sobre a Convenção de Nova York, mas ainda não cobri todos os aspectos. Mas o que eu não mencionei escapou à atenção de muitos do Brasil. E devo admitir também que muitos fora do Brasil. E isso é em relação à Convenção de Nova York. É o acordo de arbitragem. A falta de atenção é compreensível. Olhem o título da Convenção de Nova York. Ele se refere à execução de sentenças de arbitragem estrangeiras. Não existe uma menção da execução dos acordos de arbitragem. Quando olharmos o STJ, observamos que ele só se preocupa com a execução de sentenças arbitrais estrangeiras. O tribunal não se preocupa com o acordo de arbitragem. Mas eu diria que sem esse acordo de arbitragem, a arbitragem não pode ocorrer ou irá falhar. Se olharmos os números, veremos que as decisões do tribunal sobre a convenção chegam a, desde 65 até 440 estados contratantes atualmente, e pudemos, desde 1967, mais ou menos, observar 800 decisões que foram relatadas num site também, que não é muito claro. Aqui está o link do site www.newyorkconvention.org. Se alguém aqui tiver interesse em estudar a Convenção de Nova York, temos muitos materiais nesse site eletrônico.
Mas, se olharmos os números e as estatísticas, metade das decisões relatadas, mais ou menos 900, estão relacionadas não às questões do acordo de arbitragem, mas sim ao acordo de arbitragem. E lembrem-se que a Convenção de Nova York não tem uma ação, mas duas. São duas ações. É a execução da sentença de arbitragem e a outra é a execução do acordo de arbitragem. São dois atos diferenciados. Muitas vezes isso é ignorado. Se observarmos o equivalente ao artigo 2 da Convenção de Nova York, não existe um equivalente no ato brasileiro de arbitragem. Mas temos que olhar os artigos 267 e 301 dos procedimentos civis. E para vocês eu juntei aqui os dois para que pudessem ver. Estão aqui em português e em inglês. E vocês poderão observar aqui em português, e se observarem o texto do artigo 2.3 da Convenção, é muito diferente do que você irá encontrar no artigo 267 do CPC. Em ambas ações, o acordo de arbitragem tem um papel muito importante. E o acordo de arbitragem está contido nos artigos 2, parágrafo 1 e 2 da Convenção de Nova York. Eu incluí-los aqui na tela. Outra vez, aqui está o texto em inglês, autêntico, original. E temos 6 textos autênticos, infelizmente não estão em português, mas para a sua conveniência tento fornecer aqui uma tradução. E vocês, ao observarem esse artigo, verão, aqui está a tradução, que cada Estado contratante reconhece a convenção escrita pela qual as partes se comprometem a submeter a uma arbitragem todos os litígios ou alguns deles que surjam ou possam surgir entre elas relativamente a uma determinação de direito contratual ou não contratual respeitando uma questão suscetível de ser resolvida por via arbitral. Agora, no segundo parágrafo, temos uma definição de um acordo de arbitragem escrita. Diz, entende-se por convenção escrita uma cláusula compromissória inserida num contrato ou num compromisso assinado pelas partes ou inserida numa troca de cartas ou telegramas. Eu mencionei que essas duas provisões têm um papel muito importante em ambas as ações, a execução dos acordos e das sentenças. E nós podemos observar isso nos artigos da Convenção em si. Aqui temos o artigo 5.1 da Convenção, que fala, aqui temos em português, traduzido na tela. E vocês verão que a primeira base para a recusa ou uma aplicação, instrumento de impugnação é a invalidade do acordo de arbitragem. E o que diz aqui no artigo 5 é que primeiro observa a incapacidade dos partidos, das partes, mas também dos outorgantes da convenção referida no artigo 2. E nós observamos isso no artigo 2, parágrafo 1.2. E isso é em relação às sentenças de arbitragem. Agora vamos olhar a execução dos acordos. Aqui temos o texto em inglês e aqui a tradução. Novamente, observamos que a execução da convenção, no caso de que um partido começa uma ação e o defendente invoca a execução da convenção de arbitragem, e nesse caso, da execução da convenção, o tribunal tem que se referir à arbitragem, mas
tem que observar se essa convenção de arbitragem está de acordo com os artigos, o segundo artigo e o segundo parágrafo. Então, o que nós podemos observar aqui é que a convenção de arbitragem tem um papel importantíssimo em ambas as ações da convenção. Agora, aqui estão as provisões incluídas na Convenção de Nova York, mas estejam cientes de que não são iguais ao que será encontrado no ato de arbitragem do Brasil. E então aqui eu junto os dois para fazer uma comparação. Novamente, aqui temos o primeiro parágrafo do primeiro artigo. Aqui vemos a Convenção de Nova York comparada com o artigo 4 do ato de arbitragem brasileiro. E vocês que conhecem esse ato irão apontar que o artigo 4 não é a história completa, que é verídico, porque também temos o 5º artigo sobre regras de arbitração e também o artigo 9 e 10 sobre compromisso. Então, vamos olhar aqui ao primeiro parágrafo do artigo da Convenção. Agora vamos olhar o segundo parágrafo. Já observamos o primeiro e vamos ao segundo parágrafo da Convenção de Nova York. E, novamente, aqui está a tradução na tela para vocês acompanharem. Então, aqui está o texto em português e vocês podem observar que o texto em inglês diz: entenderá-se-á por acordo escrito uma cláusula arbitral inserida em contrato de acordo com a arbitragem firmado pelas partes ou contido em trocas de cartas ou telegramas. Mas agora olhamos esse texto em português e vemos que essa cláusula será por escrita ou será incluída no próprio contrato. Então aí temos todas as questões referindo aos contratos de aderência. Agora, levando em conta a situação, por exemplo, temos metade dos casos incluídos na Convenção de Nova York, como está relatado no fechamento anual, em relação ao acordo de arbitragem, à Convenção de arbitragem. É justo afirmar que isso também ocorre no Brasil. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte: o que os tribunais brasileiros fazem com as provisões relacionadas ao acordo de arbitragem que são apresentados na Convenção de Nova York? O que é feito no artigo do parágrafo 1 e 2? E já fiz essa pergunta a muitos dos meus colegas no Brasil e a resposta é: nós não sabemos. Todos temos concentrado na execução das sentenças de arbitragem estrangeiras, mas temos ignorado ou não prestado atenção ou omitido o fato de que a outra metade do que a Convenção de Nova York está abordando é sobre o acordo de arbitragem e a Convenção de arbitragem. E aqui a questão é que não é apenas o Supremo Tribunal de Justiça que tem esse papel, o STJ é o tribunal que cuida do reforço da execução de acordos de arbitragem, mas também qualquer juiz no Brasil que traga isso, em que as partes concluíram ou acordaram uma arbitragem e que estaria incluída nessa Convenção de Nova York. Bom, essa é a pergunta que eu quero fazer ao Brasil, a vocês, e especialmente nas universidades e nos comitês de arbitragem no Brasil, isso deverá ser examinado de forma mais detalhada. O que está ocorrendo nos tribunais de justiça? O que os tribunais estão fazendo e aplicando? Bom, muitas vezes os tribunais não conhecem a existência da Convenção de Nova York, mas muitas vezes os advogados também não conhecem essa existência. Então temos surdos guiando cegos aqui. Talvez temos que criar algum tipo de divulgação. Mas o que eu gostaria de fazer aqui é mostrar a vocês uma visão geral de como os tribunais em todos os países têm lidado com os artigos 1 e 2 da Convenção de Nova York. Talvez isso irá dar algum tipo de diretrizes
pelo menos um conselho de como isso poderia ser aplicado no seu país. Se formos ao parágrafo 1 do artigo 2, vemos a provisão relacionada ao acordo de arbitragem geral. Aqui está em inglês, mas agora temos o texto em inglês do lado do texto em português. Está organizado de forma diferente. E o que vocês verão aqui é que temos muitos elementos no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo delinea a obrigação dos estados contratantes, ou estados signatários, e ele deverá reconhecer o acordo escrito pelo qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem todas as convenções. Então, vamos ao parágrafo 1, que aborda dois aspectos importantes. Não apenas a obrigação, mas também as convicções sobre a forma. E aqui temos a expressão que já surgiram ou que poderão surgir. Aqui temos o texto em português também. E isso está relacionado aos dois tipos do acordo de arbitragem. Acordo existente para as disputas existentes, que para você estar incluído no compromisso, na cláusula de compromisso, e da cláusula de arbitragem, que está incluída na cláusula compromissória, e é onde estão 95% dos casos relacionados à cláusula de arbitragem. Então, isso está incluído na Convenção. A Convenção aborda e lida com a distinção entre o acordo de submissão e a cláusula de arbitragem. E como vocês bem sabem, no seu país, a cláusula de arbitragem é encarada com austeridade dos legisladores. Então, temos a próxima expressão aqui, no artigo 2, parágrafo 1, que diz a definição aqui de tort claims, que são incluídos no acordo de arbitragem, dado dois fatores: que a cláusula seja ampla o suficiente para compensar ou incluir esses torts, e que esses torts sejam conectados com o contrato. O terceiro elemento que vocês verão no artigo 2.1 é o significado da expressão relacionada a uma expressão capaz da arbitragem. Porque eu quero voltar nesse aspecto, porque ele está relacionado à arbitrabilidade da política. Então, se falarmos da arbitrabilidade, temos que tomar muito cuidado com a linguagem, ou a língua. Porque nos Estados Unidos, e apenas nos Estados Unidos, a arbitrabilidade não é apenas usada no contexto que eu mencionei. Se uma questão súplica pode ser conduzida à arbitrabilidade, mas pensem também na validade, mas também é usada para discussões sobre o escopo da cláusula de arbitragem. E aqui veremos muitas disputas. Então, nos Estados Unidos, sempre que usamos as palavras, sempre que for ouvido a palavra arbitrabilidade, é necessário esclarecer em qual contexto está sendo usado, na forma mais ampla ou mais específica. Se olharmos os casos na Convenção de Nova York, veremos um número razoável que lida com questões se uma dada disputa está incluída na arbitragem, no acordo de arbitragem. E forneço um exemplo aqui. Outras disputas relacionadas com esse contrato está sendo considerada uma ampla cláusula de arbitragem. E atualmente temos uma cláusula que também diz que todas as disputas relacionadas à interpretação desse contrato também. Então agora já podemos ver que os defensores estão abordando, os réus estão aqui abordando as disputas. É muito interessante como isso é resolvido. A pergunta é como isso é feito. Então, se olharmos o caso dos Estados Unidos, os tribunais dos Estados Unidos têm políticas muito pró-arbitragem,
muito a favor da arbitragem. E uma vez que a palavra arbitragem aparece nos papéis, isso é enviado diretamente à arbitragem. Acredito que é algum tipo de interesse próprio também, porque se isso pode ser, se as duas partes podem ser levadas à arbitragem, então em outros países temos outra atitude em relação à arbitragem mais saudável. As partes são guiadas, indicadas à arbitragem, incluindo escopo, e eles fornecem um tipo de credibilidade às disputas e à arbitragem ocorrendo. Tem outros aspectos também, não vou entrar muito no escopo aqui, mas temos alguns outros casos que surgem na Convenção de Nova York. Por exemplo, você observa aqui um acordo de arbitragem. Em alguns cursos dizemos sim, outros não. E aqui temos o último também, que é o último nome, o uso equivocado do nome da instituição arbitral. E o que nós vemos na prática aqui, e ainda existe, as partes têm algum tipo de rascunho ou modelo de cláusulas de arbitragem. O que eles deveriam fazer é copiar uma cláusula, como está sendo recomendada pelas instituições arbitrais. Mas isso parece inteligente, eles começam a fazer um modelo e depois temos resultados muito estranhos. Por exemplo, resultados sobre as instituições arbitrais ou sobre o escopo. E um número razoável dessas cláusulas existe onde os tribunais lidaram com isso dessa forma. Mas eu queria falar esses comentários sobre o artigo 2, parágrafo 1, mas agora vamos encarar a definição de um acordo de arbitragem por escrito, como está dado no artigo 2, parágrafo 2. Aqui temos o texto em inglês e português. Então aqui vocês podem acompanhar no texto em português. Ele diz: entender-se-á por acordo escrito uma cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de arbitragem firmado pelas partes ou contido em troca de cartas ou telegramas. Agora, o parágrafo 1, como vimos, propõe a necessidade de reconhecer o acordo em escrita. Mas o segundo parágrafo define a forma escrita, e temos duas alternativas aqui. Como já mencionei aqui, o parágrafo 2 provavelmente é a parte mais problemática, a provisão mais problemática da Convenção de Nova York, e a razão por isso é porque é muito estrita. Como vocês verão mais à frente, é muito limitada. A maior parte das recusas estão relacionadas a essa provisão. Quais são as duas alternativas para esse texto? Aqui nesse texto vemos uma primeira alternativa, o contrato que contém um acordo de arbitragem ou um acordo separado, assinado pelas partes. E a segunda alternativa é um acordo de arbitragem que contém um intercâmbio de comunicações escritas. E lembramos, tem que ter esse intercâmbio, essa troca de comunicações escritas. Mas o maior problema aqui é que o texto parece excluir a aceitação tácita. Isso não é muito incomum na prática e é aceito em muitos sistemas legais e de direito. Uma parte pode ter um contrato de arbitragem, o outro manda o contrato ao outro lado. E diz, bom, isso inclui uma cláusula de arbitragem. A outra parte vai desempenhar o contrato, mas quando se refere à arbitragem, diz, bom, não vou enviar esse contrato, então pode ser que esse contrato seja relevante, mas talvez não com a cláusula de arbitragem. E isso é o principal problema, porque se olharmos os sistemas legais em si, os sistemas nacionais, veremos que a maior parte delas, nessas circunstâncias, aceitam a conclusão da cláusula de arbitragem que está contida nesse contrato. A pergunta é,
se o artigo, aqui no artigo 2, parágrafo 2, será que esse artigo 2, parágrafo 2 é uma regra internacionalmente desempenhada e usada? Por muito tempo acreditávamos que esse era o caso. E também, por muito tempo, acreditávamos que isso era uma diretriz máxima internacional e uma diretriz mínima internacional. Você diz máxima, iria impor mais condições no tipo, na forma de um acordo de arbitragem, e essa diretriz mínima garante que não se peça menos do que é garantido no artigo 2, parágrafo 2 da Convenção. Nesse contexto, se temos uma regra de máximos e mínimos, não teremos espaço para a aplicabilidade da lei municipal, e você precisará estar completamente dependente da Convenção de Nova York. Mas, nos tempos recentes, nos últimos 15 anos, foi muito questionado se realmente os requerimentos mínimos deveriam prevalecer, especialmente quando o artigo 2, parágrafo 2 era considerado muito estrito, muito limitado na prática. Para resolver essa questão, temos 6 possibilidades fornecidas. E vou mencionar essas possibilidades a vocês, o que vocês observarão no próximo slide. É a rápida aceitação de que existe um intercâmbio de comunicações escritas, uma troca. Então, não apenas um lado envia uma parte envia um contrato, e esse contrato deveria ser enviado identicamente à outra parte. Não quer dizer isso, mas se havia uma referência a essa referência pelo outro partido, isso também seria o suficiente. Mas isso não resolve a questão de aceitação. A próxima solução é a interpretação do requerimento à luz do artigo 7 da lei modal de 95. E, para aqueles que não conhecem esse caso, é uma comissão das Nações Unidas, uma comissão que foi fundada em 1967 e tinha a responsabilidade de lidar com o comércio internacional. E fizeram uma boa quantidade de trabalho na área e no campo da arbitragem internacional, promoveram a Convenção de Nova York e também instalaram regras de 96, que se tornaram obrigatórias em 2010, e também da lei modal da Unicitral em 2006. Novamente, essa solução não resolve a questão da aceitação, porque o artigo 7 é apenas uma cópia do artigo 2, parágrafo 2 da Convenção de Nova York. Então, se olharmos as emendas de 2006, vemos 2 opções. A primeira opção resolve essa questão de aceitação, e a segunda opção é muito... ela fala, bom, elimine as diretrizes de uma forma escrita, de existir um modelo para a forma escrita. A terceira opção é simplesmente usar o texto em inglês, e isso muda essa definição. Isso foi uma recomendação de 2006. Eles viram esse parágrafo na Convenção de Nova York e disseram, bom, se levamos em conta o texto em inglês, ele diz, deverá incluir. Então, você tem que ler isso como, deverá incluir, mas não se limita a. Mas outras possibilidades também existem. Isso apenas ocorre no texto em inglês, então teria que ser usado o texto original. Se olharmos o texto francês, por exemplo, temos on entend pas, que não deixa espaço aqui. E o texto em espanhol diz denotará. E isso não deverá incluir como em inglês. Simplesmente quer dizer significa em espanhol. Então, esse denotará em espanhol também não resolveria a questão. Depois temos a quarta questão, depender de uma provisão mais favorável do artigo 8 aqui, o 7 aqui, que diz que se existe uma implementação da lei internacional ou nacional que é mais favorável do que a Convenção de Nova York, então você poderá usar essa base legal. Mas no artigo 7 não se menciona o acordo de arbitragem. É muito consonante com a palavra arbitragem em si.
Mas também temos essa recomendação de simplesmente sair do texto da Convenção de Nova York. Tem essa sugestão também, de simplesmente ignorar esse texto. O quinto também é o uso de poder residual para aplicar o acordo, a sentença. Não vamos entrar muito nisso porque é muito disputado em relação aos acordos de arbitragem. A outra opção, que é a solução italiana, nesse caso, temos essas soluções de diversos países, aqui é a italiana, de olhar ao artigo 2.2, é um nível que não se aplicaria em ordem de execução do acordo ou da sentença. Mas também parece não resolver a questão completamente. Mencionei a recomendação da Unicitral de 2006, essa é a Organização das Nações Unidas, e aqui vocês observam a recomendação. Ele recomenda que o artigo 2.2 da Convenção seja aplicada, reconhecendo que as circunstâncias não são exaustivas. Lembre-se, isso seria o deverá incluir. E lembrem-se do deverá incluir, mas não se limita a. Tenho minhas dúvidas se isso está de acordo com o texto da Convenção. Mas outra liberdade que a Unicitral toma, no artigo 7, parágrafo 1, que deverá ser aplicado para permitir o interesse de qualquer parte que exista em relação aos acordos de arbitragem. E o artigo 7 diz, bom, exatamente isso. Então, para verificar a validação de um acordo de arbitragem. Mas como posso fazer isso? Isso é uma interpretação progressivista da Convenção. E receio dizer que ela não é compartilhada por muitos dos tribunais dos estados participantes, exceto os tribunais alemães que eu observei estão preparados a fazer isso. Não observo isso em nenhum outro tribunal. Isso não considerando o tribunal francês, que tem outro status separado. Eu vejo um sorriso aqui, porque parece que os tribunais franceses se acham que são muito melhores do que a Convenção de Nova York. Então, sempre que você escutar um francês falando sobre isso, eles ignoram a Convenção de Nova York porque eles simplesmente inventaram um sistema próprio para isso. Ok, assinaturas. Lembrem-se que na primeira alternativa, se existe uma cláusula de arbitragem que é assinada pelas partes. Mas se olharmos os tribunais dos Estados Unidos, eles são divididos quanto a esse requerimento de assinaturas ou não. O texto, para mim, parece ser muito claro. Ele diz que deve ser assinado por ambas partes. Então, não existe muita dúvida. Mas a questão surge quando as assinaturas estão sempre obrigatórias. E se eu ler as decisões do STJ, na questão 967, de fevereiro de 2006, em relação aos tribunais e à associação de arbitragem dos tribunais, diz que todas as assinaturas são sempre obrigatórias. E também parece ser repetido em 865 da Convenção da STJ de 2005. Os artigos mais recentes não têm um acordo sobre isso. Porque as assinaturas são só obrigatórias na primeira alternativa. Na segunda alternativa, é simplesmente evitar esse problema de que as assinaturas sejam sempre obrigatórias. Esse é o intercâmbio dessas comunicações escritas. Isso evitaria a necessidade da assinatura, então, a existência de uma troca de comunicações por escrito. Como eu mencionei também, o documento é cumprido quando o documento é devolvido ou reconhecido pela outra parte, através de comunicação escrita. Então, isso seria prova suficiente sem assinatura. Cartas ou telegramas, aqui é um ponto interessante. Também já não se aplica mais. Um telefax, isso não se aplica mais. Isso é antiquado. Eu já não coloco mais o meu telefone, o telefone de número de fax nos meus cartões de negócios, porque recebo raramente. Então, agora a nova questão é, isso se aplicaria aos e-mails? Se temos uma troca de e-mails ou de correio eletrônico, isso se aplicaria a essas
trocas de documentos escritos. Para o Paquistão dizemos sim, e na Noruega não. Então, ainda não foi resolvida essa questão dos e-mails representativos. Mas se olharmos a lei modal da Unicitral, isso quer dizer outras formas de telecomunicações que possam providenciar um registro do acordo. Então, se olharmos isso também na França, temos outra postura. Aqui temos um item abaixo do artigo 2, parágrafo 2, que tem muita relevância prática na aplicabilidade, que é os padrões, as condições padrões ou padronizadas. Aqui temos duas questões. Uma é a questão dos contratos de adesão e o outro, a incorporação por referência. O aspecto que se refere aos contratos de aderência, de adesão, protege a parte mais fraca. E se olharem a própria lei, tem as provisões aqui no artigo 4, parágrafo 2, que permitem esses contratos de adesão ou aderência e fornecem um padrão. E aqui temos a questão de se uma parte está ciente ou não de estar de acordo com a arbitragem. E nós vemos na cláusula de referência, aqui no final do contrato, que diz que esse contrato será governado pelas questões padrões ou gerais do contrato em si, ou publicado em outro lugar. Se olharmos a interpretação dos tribunais dessa cláusula obrigatória, então podemos observar três situações. Uma é a questão de que a cláusula de arbitragem está incluída e impressa na parte de trás do contrato. A maior parte dos tribunais dizem que isso está de acordo com o parágrafo 2, ato 2. Se a cláusula de arbitragem está num documento anexo ou a parte separado, então temos duas situações. Se existir apenas uma referência geral ao padrão, a maior parte dos casos isso é considerado insuficiente para estar de acordo com o parágrafo 2 do ato 2 da Convenção de Nova York. Por outro lado, se a cláusula de referência nesse contrato disser que esse contrato está governado pelas condições padronizadas, então você está bem, de acordo com a maior parte dos tribunais, porque a atenção estará na existência da cláusula de arbitragem e não de outros documentos. Então temos uma questão que seria aceita e uma questão que não seria aceita aqui. Existem dois casos sobre contratos de adesão. Eu menciono para quem tiver interesse nisso, é o SCC 5335 e o outro SCC... e muitas vezes, nesse caso, o pedido dos réus foi rejeitado. Agora eu vou chegar à última parte do acordo de arbitragem, que é o parágrafo 3 da Convenção de Nova York, e menciono a vocês que é muito diferente do que vocês encontrarão nos artigos 267 do Código Civil de vocês. E quando falamos dos tribunais, dos estados contratantes aqui, o tribunal de um estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com relação à qual as partes tenham estabelecido acordo nos termos de presente artigo, a pedido de uma delas encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo e sem efeitos. A primeira pergunta que tenho aqui é: qual acordo de arbitragem essa provisão se aplica? Esse dispositivo se aplica? Ele está relacionado a qual acordo de arbitragem? Ele não está especificando a qual acordo de arbitragem aqui. Como vocês não têm uma definição na Convenção de Nova York para esses acordos internacionais, ele diz que
isso se aplica em outros estados signatários ou domésticos, mas você não tem isso para o acordo de arbitragem. Isso é simples. Por quê? Por que ocorre isso? Porque o artigo 2, parágrafo 1, 2 e 3 foram modelados no último dia da Conferência de Nova York, em 1958. E esse rascunho rápido, esse modelo rápido, gera, claro, lacunas no texto. E uma das lacunas, nesse caso, é a falta de especificação sobre qual acordo de arbitragem ele está se aplicando. Se olharmos as leis de caso e do ato de implementação, veremos três possibilidades. O acordo que está fornecendo a arbitragem dentro de outro estado fora, por exemplo, aqui o acordo está no Brasil, mas esse acordo de arbitragem é para Miami. Então, temos esse caso. Aqui temos o segundo caso, onde o acordo está, por exemplo, em São Paulo e a arbitragem se ocorre no Rio de Janeiro, ou entre o partido do Peru e brasileiro, e aqui seria dividido. Aqui, por exemplo, os tribunais italianos dizem que não. Se isso ocorre na Itália, então não pode ser feito nenhum tipo de revisão desse artigo. Se você está nos Estados Unidos, eles dizem, depende. Se nós, como tribunais americanos, temos que referir a arbitragem, faremos isso sobre a Convenção de Nova York. Se existe algum elemento internacional, se um dos partidos, por exemplo, for estrangeiro, ou a transação é transfronteiriça. E depois temos a terceira categoria, que é um acordo que não providencia o lugar em si. Não sabemos aonde a arbitragem irá ocorrer. Então, ele não está fornecendo isso, esse local. E depois, novamente, podemos olhar os elementos internacionais. Por exemplo, se existe uma referência às leis de arbitragem de uma instituição internacional, poderíamos dizer isso é um caso internacional de acordo com a Convenção de Nova York. Também temos outras obrigatoriedades. Quando são referidos por um tribunal nacional à arbitragem, primeiro nós acabamos de discutir, tem que ter um acordo de arbitragem de acordo com a convenção. Segundo, a segunda cláusula parece ser auto-evidente, teria que ter uma disputa. E isso está de acordo com o que vocês encontram em países common law, e também em alguns outros países nós não vemos isso como uma lei comum, e não vemos isso em outros países, onde a defesa dos réus diz, bom, não tenho disputa com você, ou você não tem dinheiro a pagar. Então, o não pagamento já é uma disputa na maior parte dos casos. E a terceira condição também para essa referência é que a disputa teria que estar dentro do escopo do acordo de arbitragem. Já vimos isso no começo. Aqui temos o artigo 2, parágrafo 1, que você teria que ter um escopo amplo ou estreito. E aqui, o quarto ponto é que o acordo de arbitragem teria que estar escrito e para também o acordo não, aqui temos, não é? O acordo não poderia ser nulo ou inválido ou incapaz de ser desempenhado. Agora vamos olhar alguns aspectos de procedimento. Isso só pode ocorrer se existir se uma parte fizesse pedido, geralmente é o réu. O tribunal não pode fazer isso ex officio. Isso tem que ser uma solicitação de um réu. Isso também está muito claro no artigo 301, nos procedimentos dos tribunais brasileiros. Também, qual seria o último momento para fazer esse pedido? Novamente, a Convenção de Nova York é assinada nesse caso. Portanto, tem que ser determinado pelos tribunais com base na lei. E para a maior parte dos países, eles dizem que o Estado, antes de fazer esse pedido, é exatamente igual ao que está no artigo 301 do Tribunal de Procedimentos Civis, que discute os méritos antes disso, no Brasil. O próximo artigo é muito importante também. Essa referência é obrigatória.
porque essa indicação é obrigatória, porque eles, dependendo das circunstâncias, a parte deveria ser indicada à arbitragem. Isso não está na Convenção de Nova York, e o que está na Convenção de Nova York deverá fazer essa indicação. Fazer essa referência. Depois temos aqui uma questão onde não é necessário fazer essa referência a arbitragem, ou quando ele é considerado, por exemplo, nulo e inválido, ou impossível de ser desempenhado. E, novamente, a convenção não especifica o que quer dizer nesse caso, não é específico. Por exemplo, alguns tribunais dos Estados Unidos que dizem, bom, são as defesas internacionalmente reconhecidas. Se olharmos mais perto à lei de casos, veremos que nada que se refere a uma invalidade no começo, ou uma falta de participação, ou de que o acordo parou de estar efetivo, foi desativado, por exemplo, e é incapaz de ser desempenhado, então a arbitragem não pode entrar em ação. E aqui eu darei um exemplo, novamente, de advogados fazendo rascunhos de acordos, modelando os acordos, mas o que nós vemos é que, em inúmeros casos, a cláusula de arbitragem, a próxima cláusula diz todas as disputas desse contrato da jurisdição exclusiva dos tribunais nacionais. E isso se refere-se na aplicabilidade. Aqui temos uma divisão dos tribunais sobre esse ponto. Alguns ainda estão falando da arbitragem, alguns dizem, bom, os advogados deveriam ter feito um contrato de forma melhor, é muito inclaro, e isso não, então temos essa divisão de opiniões entre os tribunais ainda. E o que não é considerado nulo ou inválido, de acordo com os tribunais, são casos em que os réus dizem, bom, o local da arbitragem é inconveniente. Por exemplo, tem que ir a Nigéria ou alguns países, e uma parte diz, bom, eu não posso ir, não posso me locomover. E os tribunais invariavelmente acordaram nesse local de arbitragem. Ou muitas vezes uma parte diz, nós não temos dinheiro para pagar por essa arbitragem. Isso também não é o suficiente, porque em um caso foi especificado que, bom, a arbitragem, isso não é um bom, essa falta de poder comparecer não é uma boa desculpa, não é uma boa justificativa para considerar isso nulo ou inválido. Vou aqui pular uma parte e agora temos outro aspecto. Temos muitos candidatos à lei do local, da forma. Eu deixarei isso com os professores de direito, eles gostam de debater esse ponto, mas a melhor visão é em analogia com o artigo 5.1 da Convenção de Nova York. Eu sugiro que vocês estudem muito esse artigo da Convenção. O último ponto aqui é sobre a arbitrabilidade, a possibilidade de arbitragem. Uma das condições é que o sujeito teria que ser capaz de um acordo através da arbitragem. E também, isso é parecido ao artigo 5.2a para a execução da sentença de arbitragem, que é o reconhecimento dessa execução de acordo com a da sentença de arbitragem. Também tem que estar de acordo com a lei desse país. Se olharmos aqui no A, não tem uma referência a uma lei nacional. Novamente, aqui a visão que seria mais adequada seria a lei aplicada sobre a forma. Aqui, se falamos sobre a arbitrabilidade, a possibilidade de arbitragem, temos o objetivo e geralmente as pessoas da lei pública não podem fazer a arbitragem, serem árbitros nesses casos. Por exemplo, em questões de patentes, que não podem ser
incluídas. É muito interessante, mas a política pública e a arbitragem faz parte da política pública, é muito discutida e existe muito medo sobre isso. Mas, na prática, ela não é muito aplicada. E uma das razões que nós vemos mundialmente os tribunais interpretando os requerimentos relacionados à Convenção de Nova York, tentando aplicar isso numa política internacional pública. E essa política pública internacional é uma noção muito estreita, mais estreita do que a política pública doméstica. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos tem as disputas antitrust, que muitas vezes não eram julgadas como sendo capazes de serem resolvidas por arbitragem, mas depois temos as disputas internacionais que deveriam ser submetidas a um acordo através da arbitragem. E isso também teria a ver com a política pública. Bom, senhoras e senhores, eu chego à conclusão aqui da minha apresentação. E agora já é muito conhecido de que em muitos países o Tribunal de Justiça brasileiro tem sido um guia na aplicação da Convenção de Nova York, mesmo se a modéstia do STJ não menciona isso. A questão é, será que isso é metade da verdade? A parte que nós conhecemos está relacionada à execução do acordo de arbitragem. E nos artigos 2, parágrafo 3 da Convenção de Nova York. Mas isso não é uma questão, como eu mencionei, que o STJ lide com essa questão exclusivamente. Não. Na verdade, é uma questão para todos os tribunais brasileiros. E a questão, como mencionei antes, é o que esses tribunais brasileiros fazem com a Convenção de Nova York? Como aplicam isso? Qual é a relação? Talvez não estão cientes da existência da Convenção de Nova York. E esperamos que, através da minha apresentação, vocês podem ter conhecido um pouco mais esse lado misterioso da prática brasileira em relação à Convenção de Nova York. Muito obrigado. Professor Vandenberg, pela aula magistral que nos acaba de proporcionar. Eu passo a palavra de imediato para conhecer a reação da professora Adriana Bragueta sobre todos os aspectos que foram abordados pelo professor Jan Vandenberg, e creio que ela tem um carinho todo especial pelo tema do local da arbitragem, a matéria de um livro que lançou recentemente. Professora, com a palavra. Obrigada, ministra. Inicialmente, manifestar o meu agradecimento pelo convite, ministro Noronha. Estamos aí em vários representantes da comunidade arbitral brasileira, e para nós é um momento de extrema satisfação ver que o judiciário discute internamente os temas relacionados à arbitragem. A arbitragem, como lembrou o César no início da palestra, não vive sem o apoio do judiciário. Da mesma forma, Albertian, parabéns pela brilhante palestra, extremamente técnica. Como os senhores podem ver, o palestrante Albertian, ele coletou nesses mais de 30 anos de trabalho 1.800 decisões ao longo desses anos, em 65 países, e ele consegue catalogá-las em cada palavra da Convenção de Nova York. Não é só o parágrafo, um artigo, mas cada palavra foi interpretada e foi catalogada. E agradecer à ministra por nos presidir. Vou tentar ser bastante rápida. A senhora que evidentemente, aí, extrema competência, sobriedade, elegância, um modelo para todas as mulheres que atuam na área jurídica. Eu fazer pequenos comentários, sobretudo em razão do tempo. Eu gostaria de deixar a ideia, o Albertian entrou no detalhamento de um dos artigos da Convenção de Nova York. Gostaria de deixar a ideia, talvez um pouco mais genérica,
e aí fazer um paralelo à apresentação, magistral apresentação dele, do sistema que o Brasil está incluído hoje e a razão do seu sucesso. A Convenção de Nova York, ela já foi ratificada por 148 países, talvez a convenção de maior êxito mundial. A vinda, o professor Vandenberg veio várias vezes ao Brasil e, na última delas, em março deste ano, manifestou bastante para ministros do STJ que dá importância justamente fazer referência à Convenção de Nova York, para que o restante do mundo possa também apreciar quão importante têm sido as decisões brasileiras em prol da arbitragem e aplicando tanto a lei brasileira quanto a Convenção de Nova York. Como a lei brasileira é um espelho da Convenção de Nova York, em muitas decisões só se faz referência à lei brasileira, quando também se pode fazer, e é de muito bom grado que se faça, referência à Convenção de Nova York. Mas não é só pela Convenção de Nova York que o sistema arbitral brasileiro ele é tão já bem estruturado. É por conta do Brasil ter se inspirado na lei modelo uncitral referida pelo professor Vandenberg. A Convenção de Nova York trata de, como disse o professor Vandenberg, cláusula e reconhecimento de laudo estrangeiro. Mas, por outro lado, não havia, quando a sede é Brasil, o local de proferimento do laudo é Brasil, nós não havíamos os limites também dados ao judiciário brasileiro para reconhecer, para a ação de anulação do laudo arbitral. Não é preciso o reconhecimento, mas o laudo é absolutamente imediatamente executável, como título executivo judicial, e pode haver uma ação anulatória em casos muito limitados e específicos. O sistema se completa, então, quando a lei modelo vem, em 1985, e adota parâmetros muito semelhantes aos da Convenção de Nova York. Então, seja para anular um laudo, é muito difícil, nos termos da lei brasileira, novamente porque seguimos a Convenção, nos inspiramos na lei modelo uncitral, e para reconhecer o laudo estrangeiro da mesma forma. Isso é importantíssimo quando começamos a estudar a arbitragem, porque a arbitragem ela pretende, evidentemente, dar eficácia à decisão do laudo arbitral, e com isso fazer com que um laudo proferido no Brasil possa circular pelo mundo, ele possa ser reconhecido mundo afora, salvo aquelas exceções previstas no artigo 5º da Convenção de Nova York. Mesma coisa, um laudo no estrangeiro, ele vai circular pelo mundo. O credor vai poder executar e ser satisfeito do seu crédito em todos os países que são signatários da Convenção de Nova York. Feito esse pequeno introito, me parece, da importância do sistema mundial, eu diria que, mais uma vez, o professor Vandenberg nos iluminou um novo caminho a seguir, que é uma utilização mais apurada da Convenção de Nova York, não só nos casos do STJ de não reconhecimento, mas para todas as instâncias do judiciário brasileiro na apreciação da validade da cláusula compromissória. De fato, nós ainda não fazemos isso, muitas vezes porque nem os advogados sabem indicar e fazer a referência ao artigo 2 da Convenção de Nova York. Diria até, o professor Vandenberg trouxe temas bem polêmicos, um deles é até o próprio escopo da Convenção de Nova York, no que toca à validade da cláusula, e me pergunto se não poderia ser um escopo, inclusive, bastante amplo, para permitir que seja utilizado em contratos nacionais, já que o próprio foi incluída na Convenção no último instante, o próprio título da Convenção de Nova York não tem referência com o artigo 2º.
Enfim, é mais uma lição dada pelo professor Vandenberg que nos abre a cabeça e que podemos, evidentemente, até dentro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, debater esse tema e em outros tribunais do Brasil. Finalmente, eu não gostaria de terminar a minha breve intervenção para fazer uma pequena referência ao terceiro tema, que é muito importante, o professor Vandenberg sempre faz referência a ele, que é ordem pública internacional. Este também é um tema que ainda não vemos tratado nas decisões do STJ. As decisões do STJ têm sido muito positivas, no sentido de dizer, não houve violação à ordem pública. O que nós vemos em outras jurisdições, justamente é que a única violação à ordem pública que seria capaz de evitar o reconhecimento de um laudo estrangeiro é a ordem pública internacional. Cada país tem a sua ordem pública internacional. Ela é difícil de conceituar, fácil de aferir. Se houver uma violação, mais fácil de aferir, não tão fácil. Se houver uma violação ou contraditório, evidentemente, isso é partilhado por todos os países, que é uma violação de ordem pública internacional. Já houve um caso em Dubai que não foi reconhecido porque o árbitro não tinha determinado a testemunha que prestasse o juramento de dizer a verdade. Me parece que seria um caso clássico de ordem pública local que não impediria o reconhecimento do laudo internacional. Então, com isso, não dá para eu passar por todos os temas tão brilhantemente, até porque não tenho capacidade de fazê-lo tão brilhantemente exposto pelo professor Vandenberg, e agradeço mais uma vez a contribuição generosa que faz a comunidade brasileira. Obrigada. Muito obrigada, professora Adriana Bragueta, acrescentando dados tão significativos à palestra que antes ouvimos. Eu creio que fica para nós todos, desta primeira sessão, a grande satisfação de termos ouvido dois especialistas na matéria. Os aspectos trazidos pelo professor Vandenberg nos esclarecem de maneira muito apropriada o envolvimento geral do sistema judiciário com a prática da arbitragem. Isso, por vezes, é esquecido, imagina-se que apenas a cúpula, o STJ, é que se encarregue de examinar os laudos arbitrais para efeito os laudos estrangeiros para efeito do seu reconhecimento e sua aplicabilidade no território nacional. Eu vejo que nós estamos adiantados na hora, infelizmente, não sei se há possibilidade de abrir para debates da plateia, mas eu, pelo programa que recebi, verifico que nós já deveríamos ter encerrado. Como começamos também com um pouquinho de atraso, eu creio que os integrantes do próximo painel nos perdoarão por essa ligeira invasão. Mas quero, mais uma vez, agradecer ao ministro João Otávio Noronha, ao Centro de Estudos Judiciários, e louvar não apenas essa iniciativa de reunir a comunidade arbitral para um debate profundo, mas também pela excelente qualidade da jurisprudência que o STJ tem produzido na matéria. Muito obrigada.